Tu já parou para pensar que a saúde planetária começa em ti? A saúde planetária começa em você. Eu me chamo Chayane Tessman, sou enfermeira, especialista em saúde pública e neuropsicologia, práticas integrativas e complementares em saúde e terapia floral. E eu tô aqui hoje para abrir, é uma honra estar com vocês aqui hoje, mais uma vez nesse espaço cedido pela SP Flor, para trazer um assunto de tanta relevância para todas nós. Hoje, a maior parte das pessoas que está aqui assistindo provavelmente é terapeuta floral e é mulher. Então, a gente vai falar exatamente sobre algo muito importante para nós mulheres. Não que os homens também não precisem ter uma atenção nesse sentido, mas é de extrema importância para a gente. A gente vai começar a campanha A Saúde Planetária Começa em Você. E esse mês a gente inicia pelo Outubro Rosa, falando sobre a prevenção do câncer de mama, que é algo que vem sendo falado, né, desde os anos 80, onde começaram as campanhas. E no Brasil, de certa forma, é recente o engajamento. Desde do 2018, mais ou menos, a gente começou a ter ações mais efetivas, aonde toda a comunidade, as empresas, o setor público se engaja também nessa campanha. Então a gente vê por aí os prédios iluminados em tons de rosa, a gente vê o pessoal utilizando rosa em jogos de futebol, em corridas, enfim, nas mais diversas áreas. Mas por que essas pessoas estão usando rosa? Essas pessoas estão usando rosa para lembrar sobre a prevenção. Parece algo vago a gente pensar em só usar uma roupa rosa, né? Mas isso acaba nos remetendo a ações que, por conta muitas vezes do nosso dia a dia, da correria, né, que a gente vive, das demandas que a gente precisa atender, e aqui, como eu tô falando com um público que provavelmente seja 95% feminino, vocês sabem bem do que eu tô falando, dos diversos papéis, né, que a gente desempenha na nossa vida, a gente desempenha na sociedade, mães, profissionais, avós, filhas. Então, a gente tem muitos papéis dentro do meio ambiente que a gente vive. E muitas vezes, por conta dessa infinidade de papéis, a gente vai esquecendo da gente mesma. A gente acaba colocando outras coisas, outras pessoas, às vezes filhos, famílias, o próprio trabalho, na frente da nossa saúde, principalmente da nossa saúde física. Eu sei que aqui as pessoas que estão me ouvindo são pessoas já despertas para a importância do cuidado a nível emocional, o cuidado a nível mental. Mas eu gostaria de saber se vocês estão despertas também para as questões físicas. Afinal, a gente está vivendo aqui nessa realidade, nós precisamos deste corpo físico para viver nessa realidade. Como estão os teus hábitos? Como está a tua rotina? O que tu tem feito por ti mesma, pelo teu corpo, pela tua saúde? Então, dentro do Outubro Rosa, algumas ações que são orientadas, né, estimular, principalmente além dos exames e do autoexame, estimular um estilo de vida mais saudável. Então, é muito estimulada a prática de atividades físicas, é estimulada a prática de uma boa alimentação, qualidade do sono. A gente sabe que tudo isso vai interferindo no nosso corpo físico. E eu posso dizer para vocês, particularmente, né, trazendo a minha experiência, que a questão da atividade física, quando a gente consegue entender o que aquela atividade física faz pela gente, não é um simples estar pago, gente, na academia. A gente não está pagando nada, a gente está investindo. Toda vez que a gente vai fazer um treino, seja ele qual for, tá? Seja numa musculação, seja uma caminhada, seja uma corrida, seja andar de bike, cada um vai gostar de uma área específica, seja dança, né? Que muitas pessoas gostam da dança. A gente não tá pagando nada toda vez que a gente vai fazer uma atividade. A gente está investindo no nosso futuro, no nosso bem-estar, na nossa saúde.
Então, toda vez que a gente leva as coisas para esse lado, esse peso, né? Ah, tá pago, ai não sei o que, fui, agora eu posso me mimar, eu posso exagerar de um outro lado. A gente precisa entender que é um carinho que a gente tem com o nosso corpo, com esse corpo que nos abriga tão bem, esse corpo que nos permitiu viver tantas experiências maravilhosas aqui, a presenciar, né, nós como terapeutas principalmente, a presenciar tantos processos de cura. E a gente acaba negligenciando esse corpo que é tão perfeito, essa máquina tão maravilhosa. Então, se hoje tu tá aqui me ouvindo e tu sente que tu tem dificuldade em colocar em prática, sabe aquele projeto da segunda-feira? Segunda-feira eu vou começar a dieta, segunda-feira eu vou começar uma atividade física, mas afinal que segunda-feira? Essa segunda-feira nunca chega, porque a gente vai sempre se colocando para depois. Então, eu venho aqui falar nesse Outubro Rosa que a gente não pode se deixar mais para depois. A gente tem uma urgência de olhar pra gente no agora. Afinal, a gente está o tempo todo aqui falando de saúde planetária. A gente está falando de várias questões que envolvem. Mas já parou para pensar que a saúde planetária ela começa em ti em primeiro lugar? E se tu tens um problema de saúde, tu não tem mais nenhum outro problema no mundo, porque enquanto tu não resolveres aquilo ali, tu não vai conseguir dar conta de todas as demandas que tu tens no teu dia a dia. Então, vocês percebem a importância da gente mudar alguns hábitos, né? Da gente inserir alguns hábitos. Então, voltando a essa questão da atividade física, a gente precisa encontrar atividades que sejam prazerosas para o nosso corpo. Os nossos corpos, eles são diferentes. Cada corpo vai sentir prazer de uma forma diferente. E isso, as mais diversas formas de prazer. Aqui eu tô falando em relação à atividade física. Mas quando a gente começa a perceber o quanto a atividade física ela é benéfica em termos de saúde mental, saúde energética, né, saúde espiritual, a gente começa a olhar para essas atividades de uma forma totalmente diferente. Então, aquilo que antes talvez fosse um peso, o famoso tá pago, né, que o pessoal gosta de usar, que aquilo seria o tá pago, começa a se tornar, mas eu realmente tô gostando disso. Eu tô percebendo que eu vou reagindo às situações de uma maneira diferente. Às vezes, a questão da alimentação é o nosso calcanhar de Aquiles. Às vezes a gente tem muitas questões com doce, carboidratos. Eu trabalhei o dia inteiro, né? Eu vou chegar em casa, eu mereço um docinho. Eu tive uma situação muito difícil para resolver na minha família. Tive uma situação, hoje os meus filhos me tiraram do sério. Eu mereço, né? Eu mereço comer alguma coisa mais gordurosa, uma coisa mais gostosa, né? Mais saborosa. Gente, e assim a gente passa 5, 10, 15, 20, 30 anos, 40, 50 anos. E a nossa saúde foi para o espaço. Então, são as pequenas coisas que nós fazemos todos os dias, repetidamente, que vão nos levar a grandes resultados. Ou seja, esse resultado ele pode ser positivo ou negativo, depende quais são essas ações. Então, nenhum hábito ele começa do dia para a noite. São anos de investimento naquilo ali. E aí a gente começa a fazer uma dieta, a gente começa a fazer uma atividade física. Ai, tá tão difícil. Ai, eu não tô gostando. Não tô me sentindo bem, tô irritada. Sim, a gente vai ficar realmente, porque tu tá quebrando um padrão. Percebe o quanto isso é difícil? É difícil a gente quebrar um padrão, porque são anos construindo aquilo ali. Mas é algo que vale a pena. E aqui a gente está falando sobre câncer de mama, a gente está falando de câncer de colo de útero, a gente está falando de exames, né? Porque hoje o Ministério da Saúde, ele preconiza que a partir dos 40 anos sejam feitos exames regulares de mama, mamografias e tudo mais. E a partir dos 20 anos que a gente tenha o autotoque, né? O autoexame de mama. Até dentro desse
dessas campanhas do Outubro Rosa, vocês vão ver muito por aí o pessoal falando: mulher, te toca, vai lá, conhece o teu corpo. E é isso mesmo, sabe? A gente tem que se tocar, mas a gente não tem que se tocar só no sentido físico de fazer um autoexame. A gente tem que se tocar que o câncer, né, seja ele qual for, e aqui eu não vou entrar no mérito da patologia, mas o câncer, seja ele qual for, ele vem desses descuidos que a gente vai tendo, né? Ele vai sendo criado dia após dia, ele não aparece ali do dia para a noite. São anos e anos de investimento até que ele realmente se manifeste. Então te toca se tu tens ainda a tua saúde física, se tu tens o teu corpo perfeito, te toca que é a hora de mudar. Te toca que é hora de fazer alguma coisa por ti mesma, entende? A necessidade disso, a urgência disso. E a gente, como terapeuta, muitas vezes a gente vai negligenciando a nossa própria saúde para dar conta, para ajudar o outro. Mas como que eu ajudo o outro se eu não estou cuidando nem de mim? Será que eu estou cuidando do outro de uma forma genuína se eu não estou cuidando nem desse corpo que é um presente que eu tenho aqui para estar nessa realidade? Então, gente, atividade física, alimentação saudável, eu sei que parece balela, eu sei que a gente está cansado de ouvir isso, mas enquanto a gente não faz o download realmente da informação, é necessário bater várias vezes na mesma tecla. Hoje em dia já não é tão comum, né? O tabagismo é algo que, claro, ainda existem muitas pessoas tabagistas, mas é algo que não é como era, por exemplo, há 30 anos atrás, nem 30 anos, vamos botar aí 20 anos atrás, que as pessoas fumavam em lugares fechados. Hoje em dia se sabe, né, que não se deve fumar em lugares fechados, os bares, restaurantes, inclusive não sei como é em outros lugares, mas aqui em Porto Alegre não é permitido na maior parte dos lugares. Por quê? Porque ser um fumante passivo é tão prejudicial quanto ser realmente um fumante, né? A pessoa que tá ali tragando cigarro e tudo mais. Então, hoje em dia, são informações que, se a gente for olhar lá para a década de 70, era bonito fumar, né? Era algo que para a pessoa era legal, assim, 70, 80 ali. Era uma coisa legal, né? A pessoa tá ali com cigarro em todos os lugares, num banco, num restaurante, dentro de casa. Era algo cultural. Hoje em dia, se sabe, né, dos malefícios que o tabagismo traz. Então, muitas campanhas foram sendo feitas em cima disso para diminuir e realmente foram muito efetivas. Então, são coisas que, com o passar do tempo, a gente vai tomando consciência e a gente vai mudando, né? Então, o tabagismo, consumo excessivo de álcool também é um dos fatores, né, que acabam auxiliando o aparecimento e o desenvolvimento de vários tipos de cânceres. Então, dentro do Outubro Rosa, são alguns pontos que são bem batidos, são algumas ações, né? Atividade física, alimentação, o tabagismo, a utilização de álcool em excesso. São pequenas mudanças que vão sendo feitas na mentalidade das pessoas ao longo dos anos, e isso vai tendo um efeito muito positivo a nível de sociedade. A gente vai vendo um aumento, né, dos casos de cânceres, mas a gente sabe que hoje em dia, por exemplo, o câncer de mama é um câncer totalmente tratável, principalmente se ele for detectado num estágio inicial. Então, a importância do autoexame, né, do autotoque, da gente estar ali no banho, levantar o braço, né, fazer a palpação da mama e percebendo se não tem nenhuma saliência, nenhum ponto diferente. A gente conhece o nosso corpo, então a gente sabe se alguma coisa não tá legal. Às vezes é uma dor. Normalmente esse tipo de coisa não traz um grande desconforto, dependendo do tamanho, né? Quando é bem inicial. Mas às vezes é uma dor recorrente, às vezes é a textura da pele que mudou, tá uma textura mais escurecida. Então vale a pena buscar um tratamento, vale a pena ir atrás de informações, o que está acontecendo no meu corpo. E agora, trazendo, né,
para a área que já é mais o chão de todos nós, provavelmente vocês que estão aqui me ouvindo, as emoções. As emoções, a gente sabe que a psicossomática é algo que interfere muito no desenvolvimento dessas patologias. Então, é interessante que a gente tem essas ferramentas maravilhosas nas nossas mãos. São as essências florais, as essências de campos de consciência. Tudo isso está disponível aqui, ó, na palma da mão para a gente utilizar. Então, tem várias e várias essências que a gente pode utilizar para ir trabalhando estados emocionais que antecedem, né, estados de consciência que antecedem o surgimento de patologias desse tipo. Então, gente, é um conjunto de ações e situações que a gente precisa rever. Eu sei, como eu falei anteriormente, eu sei que às vezes parece, nossa, de mais do mesmo, mas assim como o tabagismo precisou de anos e anos e anos de campanha, porque teve muita campanha também a favor daquilo ali, assim como teve muita campanha na indústria alimentícia a respeito dos lanches, assim, das comidas industrializadas, o consumo de refrigerante, consumo de doces, farináceos. Tem uma campanha muito grande da indústria, mas também hoje em dia existem muitas campanhas de conscientização para que a gente olhe para isso. Será que o meu corpo realmente precisa? Não é que a gente precisa ser radical, a gente só precisa ter consciência. Por que eu estou trazendo isso para o meu corpo? Qual o benefício que isso está me trazendo, sabe? Então, te toca que é a hora, que ainda dá tempo de te cuidar, dá tempo de fazer pequenas mudanças. Sei que a alimentação está muito ligada também a fatores emocionais. A alimentação é aquele colinho, né, que a gente tem muitas vezes, é a lembrança da casa da avó, do colo da mãe, que às vezes a gente já não tem mais. Então, a alimentação nos remete a esse lugar de conforto. Não há problema na gente consumir algo assim. A gente só precisa ter consciência e entender o que está nos levando ao consumo de determinadas substâncias. A questão da qualidade do sono. As pessoas dormem muito mal hoje em dia. E isso também é um fator que pode auxiliar, né, ser um dos componentes daquele conjunto de fatores que levam ao surgimento de cânceres de todos os tipos. Então, o sono de qualidade, a gente ter uma boa noite de sono, a gente desligar de telas o mais cedo possível, pelo menos 1 hora antes de dormir. A questão dos aparelhos, do Wi-Fi, Bluetooth, celular ligado, deixar celular conectado na tomada, ao lado da cama, a gente sabe que isso interfere na qualidade do nosso sono. Se a gente não tem uma boa noite de sono, com certeza a gente não vai acordar no nosso melhor no outro dia. Então, quais hábitos saudáveis, né? Quais hábitos que tu poderia mudar hoje no teu cotidiano que te levariam a ter uma melhor qualidade do sono? Às vezes, não ter tanta estimulação no período da noite, fazer um ritualzinho, né? Aquela coisa da gente, sei lá, criar rituais pra gente mesma, porque na correria do dia a dia a gente se esquece da gente. Nós, mulheres, nos deixamos muito de lado em prol de outras pessoas. Então é importante a gente criar pequenos rituais de conexão e de autocuidado no dia a dia. Autoexame. Ter um ritual, de repente, com escalda-pés, com essências, uma massagem, né? Passar um creme, alguma coisa que tu lembre que tu tá ali, que tu tá cuidando de ti. São pequenas coisas, pequenos hábitos, pequenos passos que, se a gente der no nosso dia a dia, a gente consegue construir uma saúde muito melhor no futuro. A gente consegue ter um corpo muito mais de acordo com aquilo que a gente, que a nossa alma, né, que é tão grande, o nosso espírito é tão grande e tem tanta coisa para fazer aqui, mas se o corpo não estiver saudável, gente, a gente não consegue fazer nada. Então são pequenas coisas que nos dão o suporte para que lá na frente a gente ainda esteja aqui da melhor forma possível. Então, sempre lembrem que são nos pequenos detalhes, é aquele
depois eu começo, amanhã eu vejo. Não, a hora é agora. A gente tá no Outubro Rosa, a gente tá falando de câncer de mama, mas a gente não tá falando somente disso. A gente tá falando de uma pessoa, a gente tá falando de uma vida, a gente tá falando de uma mãe, de uma avó, de uma irmã, de uma terapeuta, de uma colega querida e de uma amiga. E nenhum de nós gostaria de perder precocemente uma pessoa que tem um papel tão fundamental na nossa vida. Por isso, te toca, te cuida, cuida de ti, para que tu possa estar perto das pessoas que tu ama e fazer, desempenhar o teu papel aqui. E lembra que a saúde planetária começa em você.